Pai do Senhor, irmãos, eu gostaria de fazer uma leitura, já que estamos de pé. Está em Lucas capítulo 14, e o versículo 23. 14 e 23 de Lucas. É bom ouvir os folhados ou folhar das Bíblias. Significa que os irmãos vieram com a Bíblia. 14, 23 diz assim: E disse-lhe o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Amém, irmãos, tomem assento, por gentileza. Prazer estar aqui com o pastor Anderson, os demais obreiros, Cílio, ver também o pastor Marques, é isso? Marques, Paulo Marques, né? Que Deus abençoe, já jubilado, mas está aí servindo ao Senhor. Meus irmãos, eu estava ali sentado e olhei assim, vi muita criança nessa igreja. Aí lembrei do pastor Márcio. O pastor Márcio, sempre que acabava o culto no final, que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, eles iam, cada crente mais um crente. Aí o que acontece? A ideia era de que no domingo próximo, os irmãos trouxessem o seu vizinho. Mas só que as irmãs mais novas começaram a engravidar. E começou a encher de criança na igreja. E hoje está uma multidão de criança na igreja. É cada crente mais um crente. E vai ser a igreja do futuro, essas crianças. Por isso que essa igreja, ela nunca se acaba, né? Claro, não entrar em questões teológicas, né? Mas estou falando, biologicamente falando, o crente, ele faz crescer as famílias. Meus irmãos, culto de missão, então, o nosso tema é: o mundo precisa ter o que temos, Jesus Cristo. Sobre isso eu gostaria de falar especificamente sobre missão. E a ideia aqui, na realidade, é atingir cada um de nós. Não vai ser um culto que eu vou pregar uma mensagem evangelística, mas vai ser um culto, na realidade, para que possa atingir a cada um de nós, conscientizarmos do nosso papel de crente e de igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando eu e você, no sentido de indivíduo, e não só no sentido coletivo. Eu sou igreja no ônibus, sou igreja no mercado, sou igreja na rua, sou igreja no trabalho. Onde quer que eu esteja, eu sou igreja. Vamos lá? Onde quer que eu esteja, eu sou. E como igreja, eu tenho uma responsabilidade ímpar. Está no imperativo, na Bíblia, para que possamos anunciar e pregar aquele a quem nos foi presenteado um dia, Jesus Cristo, que morreu na cruz e que a nossa mente foi aberta e nós nos dobramos diante dele, o aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida e até hoje nós o servirmos. E na medida que os irmãos estavam aqui pregando, eu lembrei de alguns movimentos que aconteceram no mundo desde que a igreja nasceu. Houve uma perseguição muito forte contra a igreja. Mas quanto mais cristãos matavam, quanto mais eles tentavam destruir a igreja, mais a igreja crescia no mundo. E em todos os tempos, em todas as épocas,
a igreja passou por fases terríveis de tentativa de destituí-las, de fragmentá-las, tirar, na realidade, como uma linguagem popular que falamos, tirar do mapa, tirar ela do contexto histórico. Eu não sei porquê, mas mesmo os países comunistas e que têm as suas ideias já pré-concebidas, eles têm medo da Bíblia e medo da igreja, porque a igreja é um contraditório às ideologias deles, às ideias dele. A igreja marcha na contramão de toda falta de ética no mundo e de toda imoralidade que se tem hoje, que tomou conta desse universo, a um ponto de as pessoas viver à la vontade, viver à vontade, e pouco se importa como um ateísmo prático, que vivem sabendo de que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Mas um dia Deus irá fazer ou prestar conta de todas essas coisas. No século XV, surgiu um movimento na Itália chamado de humanistas. E esses homens, futuro posterior, no século XVII, no século XVIII, se fortaleceu o iluminismo. Foram ideias ou ideologias plantadas pelos homens que dentro deles se fundiram ou surgiram algumas coisas que vão contra a liberdade de expressão, a liberdade de pregação do evangelho, e querendo sufocar todas as coisas que estão alinhadas ou associadas à religiosidade ou à religião. Com isso, de fato, tentando atingir a igreja e o próprio cristianismo. E quando eu olho para o iluminismo no século XVIII, na França, ele tem como um lema liberdade, igualdade e fraternidade. Eles copiam isso do cristianismo, porque nós pregamos uma liberdade pautada na Bíblia, uma igualdade e uma fraternidade pautada pela palavra de Deus e não pautadas por vãs filosofias ou ideias que vão querer fragmentar ou fazer uma polenta da humanidade e fazer com que todos pensem a mesma coisa e fique sobre o domínio de uma ideia, de um poder. Porém, nós, igreja, somos contrários a tudo que não esteja colocado ou posto a partir das escrituras sagradas, de fundamentos doutrinários. Como fruto desse movimento, surge o absolutismo. A razão humana, ela era absoluta. E quando eu penso nisso, eles vão dizer o seguinte: o homem, ele se educa. Você educa o homem e ele se salva. Ou seja, este movimento, essas ideias, que depois é fortalecida por Karl Marx, mais na frente, por Gramsci, por Engels e por aí afora, que não vem ao caso agora a gente tratar disso, mas só fazendo lembrar que essas ideias, elas foram se fortalecendo e se espalharam pelo mundo todo, querendo mudar uma concepção religiosa e cristã da humanidade. Tira isso, esse princípio. Mas eles não conseguiram, porque a igreja está debaixo da graça, do poder de Deus, da unção do Espírito. A igreja é divina, a igreja é imortal, a igreja é intocável. Ninguém acaba, ninguém mata a igreja. A igreja sobrevive a qualquer ideia, a qualquer contexto. Os históricos que já temos atrás, ela sobreviveu a tudo e ela vai sobreviver até que Jesus tire ela da terra.
ética e moral no mundo moderno não se fala mais. São homens, quando eu falo homens, eu estou usando aqui o gênero masculino e feminino, pensando e seguindo as suas próprias concepções, seu próprio modo de vida. Mas a igreja, ela diferencia diante desse contexto que se está vivendo aí. A igreja vê o homem caído, a igreja vê o homem debilitado, a igreja vê o homem depravado. A igreja não vê o homem como os humanistas veem, coloca numa escola, senta eles ali, educa eles e eles vão se salvar. E a Bíblia diz que não é assim, que para o homem se salvar da sua condição de depravação, de pecado, de debilidade, de caos, ele precisa ter um encontro com Jesus. O problema é, no mundo caótico, já conhecedores do tema, como somos, é isso que nos faz e que nos traz essa noite aqui. É Jesus que nos faz sentar neste lugar para adoração a Ele. Aí a pergunta é, diante de tudo isso, o que eu, como crente, estou fazendo para libertar e tirar as pessoas dessas prisões, dessas concepções, dessas ideias, deste caos de pecado que está tomando conta da humanidade? Existe o texto em que eu li, é uma parábola interessante, conhecida. Eu preciso fazer alguma coisa para lembrar os irmãos. A missão da igreja, ela é trípla. Eu e você, nós fomos chamados para evangelizar, ok? Vou deixar isso por último tópico. Eu e você, fomos chamados para glorificar a Deus. Eu e você, fomos chamados para termos comunhão um com o outro. Eu e você, em Cristo, tornamos-se um corpo só. Temos comunhão um com o outro. E terceiro, nós fomos chamados para evangelizar. E esse é o nosso culto de hoje. O tema é esse, chamados para evangelizar. E quando Jesus, ele fala as palavras que o nosso irmão evangelista leu aqui, Marcos 16:15, entende-se que 250 milhões de pessoas ainda não tinham ouvido falar do seu nome, pelas regiões, ok? Ainda 250 milhões não tinham ouvido falar. Hoje, nós temos quase 2.000 anos que se passaram. Então, existe hoje no mundo cerca de 2 bilhões de pessoas que ainda não, ou seja, 4 bilhões de pessoas que ainda não aceitaram a mensagem da cruz. Elas ouviram, mas elas não aceitaram ainda. E possível que 10% da população mundial ainda não ouviram falar de Jesus. Por que eu estou falando isso? Só para nós entendermos. Mais de 1 bilhão de pessoas que não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Salvador, que estão em países janela 10/40, países fechados, países totalmente fechados para o Evangelho, aonde o Evangelho não entra, ok? Onde o Evangelho não entra. Após o nascimento de Jesus, levou 1.500 anos para que o mundo dobrasse a sua população. Então, durante os anos de Martinho Lutero, em 1483 a 1546, por aí, mais ou menos,
A população mundial era de 500 milhões. Em 1850, as missões modernas davam seus primeiros passos. O mundo tinha 1 bilhão de pessoas. 1945, 2 bilhões de pessoas. 1980, 4 bilhões de pessoas. Hoje, nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas. Entenda uma coisa. Os irmãos acham que caíram de paraquedas aqui no Saco de Limões? E caiu aqui? Não. Nós fomos chamados para servir o Senhor, cada qual na sua comunidade. Então, se você foi colocado neste lugar, porque você tem uma chamada neste local, neste bairro. E se você tem uma chamada, há uma responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. Vejam, entre 8 bilhões de pessoas, você podia ter nascido em qualquer outro país do mundo, mas você nasceu no Brasil, num estado chamado Santa Catarina, numa cidade chamada Florianópolis, e vive num bairro chamado Saco do Limões. E isso não é o acaso. Entendam isso daqui. Isso não é o acaso. Você está aqui porque Deus te colocou aqui, porque Deus te plantou aqui, e agora Ele lança sobre os teus ombros uma responsabilidade de evangelização, de ganhar almas para Cristo. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Tem um outro sentido teológico aqui, que não é o caso. Eu vou criar uma alegoria dentro desse texto para nós trabalharmos isso como responsáveis pela obra do Senhor no sentido individual e no sentido coletivo, como igreja que somos. Então, primeiro, aqui, no caso, comer pão no reino de Deus está associado à ceia, o corpo aqui é Cristo, os servos eram os apóstolos, pregadores, e os convidados aqui eram os que não compareceram judeus, e os restantes são os pagãos. Isso num ponto de vista teológico, olhando para a parábola. Está associada ao povo de Israel. Mas o texto vai dizer o seguinte: porém, esse Senhor que deu uma festa, ele fez uma festa maravilhosa, tal, e mandou um certo homem, fez uma grande ceia e convidou muitos, e na hora da ceia mandou o seu servo. Então, este homem tinha um servo, e eu preciso entender a minha condição de servo, aquele que serve, que está à disposição. E o texto coloca o servo no imperativo. O texto não vai dizer que esse senhor perguntou se o servo podia ir. O texto está dizendo: e ele mandou o servo. Segundo, o servo era um homem de uma supremacia no contexto de obediência extraordinário. Terceiro, este servo era um homem muito preparado, tanto no sentido geográfico do seu bairro, como no sentido de conhecedor do convite, daquilo que ele precisava anunciar sobre a festa. E aí ele vai dizendo o seguinte, que o servo, a todos a uma, começaram a escusar-se. Ele foi lá na casa de um e convidou, e disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que não haja, que me hajas por escusado. Ou seja, em outra linguagem, eu não posso ir ao culto hoje. Aí ele vai dizer, o outro disse: comprei 5 jumentas de boi, vou experimentá-la. Rogo-te que me hajas por escusado. Eu também não posso ir ao culto hoje. O texto está dando-nos, no contexto, para a gente entender que a ocupação desta vida,
às vezes, nos rouba a responsabilidade que temos com a igreja, que temos como crente, que temos com o meu vizinho, que temos com as almas, que temos com as pessoas. Então, o texto está dando esta ideia. As ocupações extras, espirituais, coisas desta vida, parece que tomam a primazia e nós esquecemos da nossa responsabilidade de dizermos às pessoas que nós temos um que é Jesus Cristo, que transforma, que tira a depressão, que dá vida, que traz alegria no mundo de tantas angústias. Ou você acha que a mensagem da salvação está com as pessoas que nunca aceitaram Jesus como Salvador? Ou que a mensagem da salvação está lá com o cientista, com o sábio, com o intelectual, com outra pessoa qualquer? A mensagem de salvação simples, poderosa, transformadora, ela está com você. E agora, como igreja, você possui uma autoridade impar que nenhuma instituição já constituída no mundo tem como tem a igreja. A igreja possui uma autoridade extraordinária. Eu faço você lembrar uma coisa. Em alguma consulta médica que você já foi, ao sentar na frente do médico, algum médico já disse para você que perdoados são os teus pecados? Ele já disse isso? E ele deu cura imediata para você? Ou são progressivas? Porque eles são bons e são detentores apenas da ciência. Mas em Jesus, a cura é imediata. E como crente, eu possuo uma mensagem que ninguém dotado em qualquer ciência possui. Um crente que não sabe ler e escrever carrega consigo uma autoridade extraordinária que vem de Deus, um poder, uma graça extraordinária que às vezes espanta muitas das pessoas. Homens que não sabem ler e nem escrever, mas já disseram: ó doença, em nome de Jesus, sai, vai-te embora. E a doença foi. Olhou para pessoas endemoniadas e disse aos demônios: vão embora. E eles foram. Quem ou que organização mundial possui esta autoridade, em que os seus membros têm esta autoridade? Mas a igreja tem, e eu preciso nesta noite fazê-los lembrar desta graça que está sobre a tua vida. Trabalho na área da saúde. E outro dia, eu estava... Chegou uma senhora aberta aqui, uns 8 frascos de soro. E aí, uma bactéria generalizada, ruim. Aí eu pensei, fui lá com ela uns 3 médicos, aí botaram na sala onde eu realizo o exame, e eu pensei, eu não vou deixar passar, porque eu sou igreja, porque eu sou crente, e porque a mensagem que eu tenho, esses médicos não têm para esta mulher. Eu disse para ela assim, uma palavra, eu disse para ela apenas: pastor, a senhora crê que Jesus cura? E ela disse: eu creio. Fiz o exame, ela subiu. 3 dias depois, eu subo no andar para fazer um exame na ginecologia de uma outra senhora. E tinha 2 senhoras. E quando eu acabei o exame, que eu estou saindo, a moça da cama do lado me chamou: moço, por favor, você não me conhece mais? Eu digo: senhora, são mais de 20, 30 pacientes por dia. Como vou conhecer isso todo dia? Eu sou aquela mulher
que você disse que se eu cresce em Jesus, ele me curava. Ela abriu, mostrou sequinho, sequinho, e disse assim: o médico me deu alta hoje. Qual é a tua igreja? De boca cheia eu disse: eu sou da Assembleia de Deus. Para minha cidade, aonde eu vou servir este Jesus na mesma igreja que você serve. Aleluia. Você está entendendo o que é ser crente? É ser oportuno? Ser crente é ser oportuno? Ser crente é ter a mensagem da cruz. Ser crente é levar uma mensagem de cura, é levar uma mensagem de alegria. Vou dar alguns testemunhos da minha vida. Outra vez eu fui atender uma moça. Toda vez que eu botava chamado de book vertical, ela caía nos gritos. Aí, o enfermeiro médico chegava lá. Botava de novo, ela... Aí o Espírito de Deus disse para mim assim: não é doença. Fechei a porta. Chamei o marido dela para dentro. Senta aí. O problema de vocês não é doença. Vocês precisam ter encontro. E quando eu falei isso, eles começaram a chorar. Nós somos afastados da igreja. Eu disse: vai-te embora, demônio, em nome de Jesus. E aquela mulher saiu sã, perfeita, e foi embora para casa dela. Eu estava atendendo uma outra pessoa, uma outra vez, um senhor de uma certa idade. Cheguei para ele, porque no hospital a gente tem que ser ético, tem que ter uns cuidados, e eu que trabalho lá, né? Eu disse: o senhor já aceitou Jesus como Salvador? Você já falou isso hoje para alguém? Essa semana, vou mais longe. Esse mês, esse ano, você já perguntou para alguém se ele já aceitou Jesus como Salvador? Eu disse: você já aceitou Jesus como Salvador? Ele disse: não, quer aceitar? Quero. E partiu para a eternidade. Quem carrega esta mensagem é os lá de fora? Não. Mas sabe o que nós queremos? Perdoe-me, pastor. A igreja é sua, que é responsável. Aí nós cruzamos os braços, esperando que o culto de domingo que vem retorne para estarmos aqui, para ouvir o cantor, ouvir o pregador. Mas não vamos aos nossos vizinhos convidar para vir no culto à noite conosco. Vamos no culto hoje à noite comigo? Não entregamos um folheto, passa-se os dias, não falamos a ninguém de Jesus. Nem sequer mandamos uma mensagem pelo YouTube, Instagram, e por aí afora. Você está me entendendo? E chamou o último. Talvez eram gente da classe mais alta que não queriam nada, né? Talvez. Voltando aquele servo, disse essas coisas ao seu senhor. Então, o senhor, o pai de família, indignado, o adjetivo aqui é revolto, enfurecido, é um verbete de defesa. Indignado, disse ao seu servo: olha aqui o elemento de composição. Sai, significa pular, saltar. Depressa, o advérbio significa falar, andar, agir. Era para ontem. Jesus está para voltar. E o que eu tenho feito para ele? E aí centenas e milhares de pessoas que passam por nós todos os dias.
E quantas pessoas seriam curadas pela tua oração? E de por todo mundo pregar o evangelho? Em meu nome? Não foi só para o pastor isso. Não é o mesmo de Efésios, que ele deu uns para serem pastores, esse, aquele, e dons espirituais de Gálatas, ou outros dons de Corinto. Mas aqui é universal. As palavras são de Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. Não precisa nem fazer 10 anos de medicina. Você sabia disso? Ser crente é uma coisa muito legal. Muito boa. Uma vez eu estava com 45 quilos. Imagina eu com 45 quilos. Para morrer. Desenganado pelos médicos. Pela junta médica. Ninguém sabia o que eu tinha. Só estava desenganado. O telefone toca. Lado nunca me viu, não sabe quem eu era, nem quem eu sou. Uma irmã, o Senhor me manda dizer que a partir de hoje você está curado. Sentir como da cabeça, dos pés à cabeça. Hoje eu estou com quase 80 quilos. Estou vivo ainda. Porque uma mulher munida entendeu a ferramenta que ela carrega. A responsabilidade. Glória. Sai depressa pelas ruas dos bairros da cidade e traze aqui. Trazer significa conduzir de lá para cá. Puxar de um lugar para o outro. Aleluia. E traz aqui, olha só, a lista. Os pobres, camarada de dinheiro não queriam. Porque a ideia é aquela que eu falei dos movimentos que aconteceram no mundo. O Karl Marx vem com o capitalismo. O Gramsci, ele vem com a ideia. Quer dizer, eu ataco as ideias. E o outro, capital. Vou entrar nesse assunto. É um assunto, né? Mas, só para ver. Aí sabe o que disse o Senhor? Traz quem? Os aleijados? Os mancos? Os cegos? E o servo foi. Foi lá e... Um dia tinha um rapaz caído na rua. Faz alguns anos. Aí um colega de trabalho comigo, ele... Ô, fulano. Aí eu... Ô, moço. Por gentileza. Vamos em outro lugar, vou te ajudar. Ele olhou para mim e começou a correr lágrimas. Ele disse, nunca ninguém falou assim comigo. Você está vendo a diferença? O que é ser crente? E carregar algo dentro da vida. Nós amamos todos. Não importa quem seja. Aí, o servo chegou lá e disse, feito está como me mandaste, porém ainda há lugar. É como se ele sentasse
foi evangelizar, veio para a igreja, sentou aqui no púlpito da igreja, olhou para baixo e disse: como é que pode? Eu convidei um monte, ainda tem bancos. Olha para o teu lado, vê se não tem banco vazio. Esse banco vazio é responsabilidade tua. Responsabilidade tua de encher os bancos. Foi isso, a ideia foi essa. Ele disse: Senhor, mas ainda há lugar. Aí o Senhor, veja a obediência do servo. Aí o Senhor disse para o servo assim, ó. Disse o Senhor ao seu servo: então sai pelos caminhos e atalhos. Qual é a ideia? A ideia é que eu, como sujeito, crente, pessoa desse bairro, crente, desta igreja,